mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Olá, bom dia, graça e paz aos queridos que nos ouvem nesta manhã. Queremos também cumprimentar aos amados da família Deve, igreja que nós estamos com a responsabilidade de conduzi-los até os céus. E aos meus amigos do Instagram, Facebook, que possam então sentir-se também amados por nós, pois nós temos o maior prazer em estar compartilhando do amor de Deus para com vocês. Bem, hoje, como nosso devocional, durante a semana estamos falando sobre o amor. Ontem falamos sobre o amor e a verdade. Hoje estaremos falando sobre o amor e a graça. Nós sabemos que ambos andam juntos, tanto o amor e a graça, como também o amor e a verdade. E é interessante quando nós vamos examinar as Escrituras e deparamos com textos riquíssimos em detalhes concernente à graça de Deus. E aí lembro-me daquele texto em que Cristo, após ressuscitar, estava na praia e Pedro pescando, e quando Pedro percebeu que era o mestre, correu em direção a ele e foi então estar com o mestre. E de repente o Senhor faz a mesma pergunta, aliás, faz uma pergunta tripla para Pedro se ele o amava. Pedro, na primeira pergunta, respondeu com bastante entusiasmo, satisfação e alegria. E o Senhor então disse: Pedro, tu me amas? Então apastorei as minhas ovelhas. E aí, seguidamente, o Senhor perguntou novamente e ele respondeu que sim, Senhor. Na terceira vez ele já estava angustiado, porque parece que o Senhor estava duvidando do amor que Pedro dizia ter pelo mestre. Foi então que ele disse: Senhor, tu o sabes. E então o mestre estava provando ali para Pedro que diante do que ele fez, negando o Senhor 3 vezes, pois foi um dos únicos discípulos que acompanhou o Senhor de perto até chegar à cruz, até chegar ao Calvário, ainda que às escondidas, mas ele queria saber o que iria acontecer com o seu mestre. Isso demonstrava, de fato, um amor para com o mestre. Mas quando ele foi interpelado se ele realmente pertencia ao mestre, ele então negou 3 vezes. Mas diz o texto que quando o galo cantou, ele então arrependeu-se amargamente, chorou, porque lembrou do que o Senhor havia dito para ele, que ele negaria antes que o galo cantasse. E aí, meus queridos, é interessante, porque às vezes nós fazemos algo e nos sentimos distante de Deus, ou até mesmo que o Senhor não olha mais para nós, que o Senhor não quer mais conversa conosco, porque isso é muito atípico do ser humano. Quando alguém faz algo contra o outro, ele se afasta, exclui das redes sociais, ou exclui do seu hall de amigos. Se chegar em um determinado lugar e a pessoa
estiver, a pessoa sai, e assim sucessivamente. Então isto é muito atípico do homem. Deus tem demonstrado o seu amor desde o início em que o homem pecou, tem demonstrado o seu intenso amor para com ele. Pois Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já começa a demonstrar o seu amor para com o homem, mesmo após ele ter pecado. Da semente da mulher nasceria um, e este esmagaria a cabeça da serpente, que foi quem enganou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden. Bem, e aí, Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, interessante que Paulo diz que se alguém tiver queixa um contra o outro, né, que perdoe assim como Cristo nos perdoou, e que haja amor entre os irmãos, porque o amor, ele então é uma demonstração da perfeição e une perfeitamente uns aos outros. Lembrando que a nossa base para a salvação não é obras, mas sim o amor de Cristo. Sem amor ou sem arrependimento, né, não há salvação. Como mencionamos, semana passada sobre a cura, ou sobre o perdão, desculpe, nesta semana estamos trabalhando sobre o amor, porque o perdão e o amor têm que andar juntos. Não sei o que você, porventura, tenha feito contra alguém, ou alguém fez contra você, se foi traição, se foi perseguição, se é qualquer tipo de males. Te digo uma coisa, a partir do momento em que você faz como que Pedro fez, Deus estende o seu amor sobre a sua vida e a sua graça. O Senhor disse para Paulo que a graça do Senhor o bastava para ele. Ele precisava exatamente da graça de Deus. E sabemos, como ele escreveu em Romanos, que a graça do Senhor é superabundante. Onde abundou o pecado, veio a graça de Deus e superabundou, ou seja, a graça ela está acima do pecado. Ela excede o pecado, ela excede as nossas transgressões. E aí quem ama, pois nós descobrimos que dentro da palavra de Deus, que o amor, ela cobre multidão de pecados. Foi isso que o Senhor fez conosco. Ele não encobriu, ele perdoou, ele cobriu, ele apagou. Portanto, que nesta manhã você se sinta amado pelo Senhor e passe também a amar e demonstrar a sua gratidão a Deus, porque antes de tudo Ele te amou. Forte abraço a todos os amigos que nos ouvem, que nos assistem, aos meus queridos irmãos da DEV, permaneça no amor de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.